Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, nosso podcast Responde aí, doutor. Já vai curtindo aí o nosso vídeo, compartilhe com alguém. E estamos aqui hoje com uma amiga, parceira, que eu tive a oportunidade de conhecer. Responde aí, quem que é a Giovana? Obrigada, Silvão. Prazer é todo meu estar aqui hoje. Meu nome é Giovana, eu tenho 27 anos. Eu realizei a minha cirurgia ortognática já faz um pouco mais de um ano. Eu era ex-classe 2, não sou mais. E, enfim, realizei um grande sonho com essa cirurgia. Vou responder um pouco mais sobre meu processo e espero poder ajudar outros pacientes que estão prestes a realizar o sonho também. Excelente, Giovana, muito obrigado. Já quero começar aqui agradecendo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu entendo um pouco aí da sua correria e estou muito feliz e eu acredito que muitas pessoas serão beneficiadas com o que vai ser falado aqui hoje, com a sua experiência. E o meu intuito é esse, levar informação para que as pessoas sejam encorajadas e desmistificar um pouco a cirurgia ortognática. E fale para nós, o que te levou a considerar fazer a cirurgia ortognática? O que te motivou? Compartilhe com a gente, Giovana. Sim, eu acho que a questão principal para mim foi a parte estética, porque como paciente, é a parte que você vê ali, sem saber muito dos outros benefícios que a cirurgia ortognática traz. Então, a parte estética, eu era ex-classe 2, então sempre me incomodava muito tirar foto de perfil, eu tinha um sorriso que mostrava muita gengiva, então tinha umas questões assim que eu não gostava muito. Só que teve outros pontos também que eu fui notando e dentro da pesquisa ali eu fui chegando mais próximo cada vez à cirurgia ortognática. Algum desses outros motivos eram eu, por exemplo, roncava muito à noite, respirava com a boca aberta, então isso não traz um sono adequado. Às vezes eu Uhum, sempre sentia isso muito. A minha postura, por eu ser classe 2, requer uma postura que você coloca muito peso assim no ombro e acaba tendo muita dor de cabeça, essas coisas assim. Então eu fui juntando assim, ok, não estou dormindo bem, a postura não tá legal. Eu sinto que a aparência tipo pode ser modificada um pouco e uhum. não faz sentido assim, não é uma questão só estética, parece que a mordida não estava certa. E fui pesquisando ali, assistindo uns vídeos, tendo um pouco mais de conhecimento, que me levou até o Dr. Luiz, que foi conhecer mais um pouco sobre a cirurgia ortognática, e ele me indicou a fazer e aí começou a trajetória. Não, excelente. E, Giovana, com quanto tempo antes foi gerando essas curiosidades e você começou a pesquisar? Com quanto tempo antes da cirurgia que isso aconteceu? Sim, eu comecei a pesquisar um pouco mais assim dessa questão da postura, dor de cabeça, foi alguns anos atrás, assim, antes da cirurgia. Até na época me indicaram eu ir num neurologista para ver a questão da dor de cabeça e parece que nenhum profissional conseguiu me dar uma resposta. Daí chegou ali na parte estética que estava me incomodando mais, que eu comecei a pesquisar mais sobre isso e pouco tempo depois disso eu já marquei uma consulta com o Dr. Luiz e o primeiro passo mesmo foi ter uma consulta e preparatório com o aparelho. No meu caso, não foi aparelho fixo, foi os Uhum. alinhadores. Então, de quando eu comecei com os alinhadores até minha cirurgia, foi mais ou menos, vou colocar isso, 6 a 9 meses de preparação para fazer a cirurgia. Excelente. Gera até uma outra pergunta, né? Como que foi o processo, o contato com o Dr. Sim, Luiz? Fale para nós também como que foi a parte do ortodontista, né? Que você teve sim. que colocar os alinhadores. Como que foi o atendimento? Foi bem recebido? Foi bem orientada? Como que foi aí essa preparação? Detalhe aí para nós, Giovana. Então, para dar um pouco mais de contexto, eu moro fora do Brasil, moro nos Estados Unidos. Então, para realizar uma cirurgia no Brasil, teve um preparo muito grande e uma comunicação muito extensiva entre eu e os profissionais. Então, a minha primeira consulta com o Dr. Luiz, ela foi feita pelo WhatsApp, em vídeo. Só que naquele ponto eu já tinha alguns exames, algumas fotos que eu mostrei para ele que ele já tem um conhecimento ali de que já podia me indicar para fazer a cirurgia ortognática, ou que eu seria uma paciente adequada para fazer essa cirurgia.
Então, nossa primeira consulta foi online. E daí, já que eu queria fazer essa cirurgia e tive que preparar para isso, eu me organizei para fazer uma viagem para o Brasil. E a gente se conheceu pessoalmente, teve como eu fazer uma consulta presencial. E na mesma semana ali, eu já fiz uma consulta com o Dr. Eduardo, que foi ortodontista que fez o processo junto com o Dr. Luiz para a cirurgia. E com antecedência, a gente já tinha comunicado e eu já levei os meus, acho que foi 20 alinhadores de volta comigo para os Estados Unidos para fazer aquele processo ali de 6 a 9 meses com os alinhadores. E nesse tempo que eu estava longe, eu sempre comunicava com o Dr. Luiz, estava pelo WhatsApp, a gente conversava, mandava fotos se tinha algum problema, alguma pergunta para ele. E a mesma coisa com o Dr. Eduardo também. Ele ficou a gente comunicou um pouco mais durante esse período antes da cirurgia, porque era o período que eu estava com os alinhadores. Então, já que eu estava com todos os alinhadores, eu voltei para os Estados Unidos, fiz esse processo todo com os alinhadores lá e só voltei mesmo, eu acho que foi 2 semanas antes da minha cirurgia, então bem próximo da data. Então, a grande parte do preparo foi fora. Excelente. Você comentou aí do Dr. Luiz e Dr. Eduardo, mandar um abraço para eles, né? O Dr. Luiz, o Dr. Eduardo Lenz, eles estiveram aqui no podcast, a gente comentou sobre a cirurgia ortognática e o preparo para a cirurgia, né? O período aquele preparo ortodôntico, se não me engano, a gente até comentou sobre o seu caso. Sim. Então, são 2 profissionais qualificados e é muito bom saber que você foi muito bem assistida, foi muito bem orientada e mesmo estando fora do Brasil, não estando presencial, você conseguiu todo o suporte e veja, hoje você está muito feliz com o resultado. Sim, Isso é muito muito bom. feliz. Coisa boa. E fala um pouco da... nem tá no roteiro essa pergunta, hein? Eu falei para você que ia ter algumas perguntas surpresa. Como que você lidou com ansiedade? Como que foi essa ansiedade para poder... Nossa, não vai passar não esses 6 meses, não vai alinhar os meus dentes, nossa, não vai chegar mais. Sim. Como que foi essa parte? Porque a gente fica ansioso, né, para realizar algo desse tipo. Assim, eu acho que foi um momento da minha vida que foi de bastante aprendizado e também, assim, de autoconhecimento. Porque para você passar por uma fase que, assim, muitas pessoas não sabem, talvez o profissional, ele te indica de um ponto de vista do profissional, mas quem passa mesmo por tudo é o paciente. Então, assim, quando você está com os alinhadores ou com até aparelho fixo, eu acho, seus dentes vão mudando de um jeito que não ficam legais, assim, legais durante esse período, porque vai ficar legal depois da cirurgia, quando eles forem realmente encaixados do jeito que é para ser. Então, você vai passando por uma fase, assim, meio estranha, que os dentes não estão muito legais. Será que tá tudo certo? Será que tá tudo certo? Eu tô de longe com esses alinhadores e, né, você acaba tendo, assim, um período, assim, que é difícil, assim, mentalmente, assim, na questão, assim, de saúde mental, essas coisas. Então, assim, o que me trouxe bastante conforto durante esse período foi ver outros pacientes pelo YouTube, Instagram, assistir canais como este, que não existia, mas agora tem um canal excelente para ter mais informação, para ajudar, assim, ter um conhecimento de que tá tudo bem, esse é o processo mesmo. Aqui é um pouco do processo que você consegue entender um pouco mais, não que o profissional que está te ajudando ali não vai responder, mas parece que você precisa de um conforto, assim, de outros pacientes ou de outras pessoas naquela área ali para te trazer um certo conforto. Então, essa parte, assim, de espera até a cirurgia foi muito tempo, assim, assistindo vídeo, tendo um conhecimento maior e entendendo, assim, que ele é parte do processo e que o resultado final não chegou ainda, Sim. apesar de... Que era necessário você passar por todo aquele Isso. processo, né? Sim, o final é sempre assim, né? Você passa por um período difícil ali, mas o final vale muito a pena. Então, assim, se tivesse que fazer essa cirurgia novamente, eu faria todos os passos ali para ter o resultado que eu tive, que é uma coisa que eu não arrependo. Excelente, Giovana. Eu fico muito feliz, é muito bom ouvir uma declaração dessa, né? E
Com certeza as pessoas que estão assistindo vão ser impactadas com o que você está falando e vão ser encorajadas a fazer e a realizar esse procedimento. E como que foi o pós-operatório? Quais foram os principais desafios que você passou, a dificuldade, dor, inchaço, como que foi? Como que foi os cuidados? Conta para Uhum. nós aí, a assistência no pós-operatório, os profissionais que te ajudaram, que Sim. colaboraram com todo aquele processo que você passou logo após a cirurgia. Comenta aí para nós. Assim, a cirurgia ortognática, ela é um período assim na sua vida. Tem gente que é 6 meses de preparação, tem gente que é mais tempo. Tem a cirurgia em si, que pode ser uma cirurgia menos complexa ou mais, então depende muito de paciente para paciente. Só que, de qualquer forma, é um período da sua vida ali que você tem que estar bem preparado e se você puder ter certos profissionais para ajudar a sua trajetória, é uma coisa assim que foi fundamental para mim. Então, durante a minha cirurgia, eu tive bastante contato com os profissionais, Dr. Luiz, Dr. Eduardo, mas também, assim, fiz a cirurgia, eu tive 3 profissionais, assim, que foram bem essenciais. Primeiro foi a equipe da Iloterm, que providenciou a máquina de gelo. Ali, assim, a outra opção é ter as plaquinhas de gelo As para bolsinhas colocar de as gelo. bolsinhas, mas assim, aquela máquina de gelo ali ajudou bastante na dor, no inchaço. É uma máquina muito fácil de usar, então para mim foi uma coisa muito conveniente para ter. Confortável, né, Giovana? É confortável, conveniente, foi muito bom. É, a segunda profissional que eu tive foi a Maíra, que foi a fisioterapeuta. Foi bem assim, após a cirurgia, ela já foi no hospital, foi tudo combinado ali. E eu sei que tem um vídeo que explica mais um pouco sobre como funciona essa parte da Uhum. fisioterapia. E ela fez acompanhamento comigo até, acho que foi assim, se eu não me engano, umas 3, 4 semanas, algo assim, até ter A alta a definitiva, alta né? definitiva, isso. E também eu tive uma enfermeira ou cuidadora que me ajudou durante, assim, bem após a cirurgia e alguns dias depois também, Uhum. porque acaba que tem um certo medo ali, tem um certo jeito, assim, de alimentar, de fazer a Uhum. parte higiênica, então, para mim é, tirou um peso, assim, de preocupação ter a E cuidadora realmente ali comigo. trouxe mais conforto para você, mais Sim, segurança, né, Giovana? Você ficou mais assistida. E isso é muito bom. Quando o paciente. Não é quando. Eu acredito que o paciente espera. Você esperou 6 meses. Tem paciente que espera 1 ano, sim. espera 2 anos. Então, no momento crucial, eu acredito que quanto mais profissionais vocês têm ali do seu lado para poder te assistir, eu acredito que o seu pós-operatório ele é muito mais tranquilo. Conheço o Eloterme, conheço a Maíra, conheço a enfermeira que é a Elia, que foi lá logo que você pegou alta, ela te deu toda aquela Sim, assistência, são excelentes profissionais. Então, é muito bom ouvir isso e a parte boa é que isso tem crescido. Antes a gente não via esses profissionais do lado do paciente capacitados e sim. hoje não. Hoje a gente tem esses excelentes profissionais para poder dar essa assistência para esses profissionais. E quanto tempo que levou para você pegar alta? A parte da fisioterapia você já falou. Depois que você fez a cirurgia, você ficou quanto tempo aqui com o Dr. Luiz, é, indo lá no pós? E Uhum. aí o Dr. Luiz falou: Olha, Giovana, tá liberada, pode ir, pode comer a costela, pode comer o churrasco. Foi assim, eu vim para o Brasil eu acho que foi algumas semanas antes da cirurgia, e eu fiz a minha cirurgia em maio, no começo de maio, e eu acho que no meio de julho, por aí dia 15 de julho, eu já estava em casa, nos Estados Unidos. Uhum, Então, assim, mais ou menos 2 meses, 60 dias, assim, de pós-operatório para ir embora tranquila. Dr. Luiz me liberou com 60 dias, assim, sem preocupação nenhuma, e eu nunca tive nenhum problema depois da alta. Mas ali sempre comunicando assim uns dias, umas semanas depois, só para ter certeza que estava tudo bem. Então, assim, se tiver um outro paciente que está com a mesma situação de morar fora do país e ter que vir para cá para fazer a cirurgia, eu acho que, assim, 2 meses,
3 meses, assim, por completo para incluir o tempo antes da cirurgia, assim, 3 meses é um tempo mais que suficiente para a cirurgia. Excelente. E assim, o paciente ele tem uma grande participação no pós-operatório, né, Giovana? Ele tem que seguir ali Sim. como é que fala? As observações que o doutor passa. Ah, você não vai poder fazer isso por enquanto, tem Uhum. isso, tem aquilo. Tem a questão dos exercícios físicos, que você tem quanto tempo depois que você voltou a fazer, Giovana? Eu comecei a fazer exercício, acho que um mês, talvez, depois da cirurgia. Mas, assim, obviamente não um jeito Um grande impacto, com né? grande impacto, nada, assim, pesado. Foi exercício leve, tipo, vou fazer uma caminhada ou Uhum. vou fazer algo, assim, sem peso nenhum. Esse tipo de exercício foi liberado, assim, para mim, depois de um tempo. É, mas aí vai de paciente para Para o paciente paciente, não, com também. certeza. E, Giovana, conta para nós aí. Você falou de algumas questões que te levou a buscar informação sobre a cirurgia ortognática. E aí eu queria que você compartilhasse com nós os benefícios da cirurgia ortognática. Quais foram os benefícios, tanto funcional como Sim, estético? Compartilhe para nós quais foram esses benefícios que você obteve. sim. Eu acho, assim, de primeira, eu adoro sorrir. Tipo, meu sorriso tá um sorriso, assim, muito perfeitinho. E eu sou muito grata a isso, porque eu sempre eh, não gostava, né, da parte estética. Então, quando você tira foto, assim, que você ri, que você pode se sentir bem, não tem preço isso, sabe? Mas, muito além disso, as coisas, assim, que importam, eu acho que mais, assim, na área funcional e na parte da saúde, foi os outros benefícios. Então, assim, aquela parte que roncava à noite, dormia com a boca Uhum, aberta, não tem mais. Eu tenho uma respiração muito boa à noite. Antes também eu rangia muitos dentes, não tem mais isso. É, outras coisas também é dor de cabeça, a postura. Então, assim, pela cirurgia ortognática, eu dei a chance para o meu corpo poder ter, é, o, tipo, agir de um jeito mais funcional. Então, uhum, assim, por eu ser classe 2, então eu é, tive um movimento para trazer a mandíbula uhum, para frente, então criei um espaço maior de sim. respiração. Então, esse espaço de respiração parece uma coisa pequena, mas foi uma coisa assim eu acho que era 2 milímetros para 8 milímetros. Então, essa diferença ela é muito grande, assim, traz muitos benefícios, assim, que você já que eu gosto assim muito de atividade física, essas coisas, então eu consigo sentir essa diferença assim no corpo, sabe? É algo muito incrível assim, poder respirar sem problema, poder rir, não ter excesso de gengiva mostrando, essas coisas assim, é até inexplicável às vezes assim, que você só quem sabe o que é antes que consegue entender os benefícios Uhum. do que é depois da cirurgia. Não, excelente. E você falando da questão do sono, né? Eu mesmo, se eu não dormir mais de 6 horas na noite, eu acordo meio ali, preciso Cansado. tomar uma garrafa de café para poder pegar no tranco. E o sono, ele influencia completamente no que você vai fazer no outro dia. Às vezes tem muita gente que acorda mal-humorado, Sim. porque você não descansa, e você fica estressado. Então, você não consegue desempenhar várias coisas no decorrer do seu dia. Então, eu acredito que isso também foi fundamental para que você... O que que eu poderia falar? Para que você desenvolvesse várias atividades Sim. no decorrer do seu dia. Que ele disse que deve ter ficado até mais produtiva em Uhum. relação a tudo isso, né? Ou você era daquelas que dormia, mas no outro dia acordava igual um anjo, tranquilo. Não, não, você falou pelo menos 6 horas, eu preciso pelo menos 8 horas de sono para acordar bem no próximo dia. Coisa boa, Giovana. E muito, muito bom isso que você falou. Mas é sério, eu já peguei pacientes, Giovana, que eles sofriam de apneia, o que você falou, e que quando ronca muito, realmente as vias aéreas elas são bem estreitas Sim, e a pessoa não consegue, tem alguns picos de falta de ar durante a noite, por isso que ela ronca. O paciente, ele acordava no outro dia, não poder xingava o cachorro, o papagaio, todo mundo que inventava. Então, mudava drasticamente o fato de ele não dormir bem à uhum, noite, mudava drasticamente o dia sim. dele. Ele não conseguia nem fazer atividades físicas. E é uma coisa assim que você não percebe, assim, eu tive. é, Alguém tem que te falar, poxa, você tá roncando, tipo, você tá dormindo bem, sabe? Ou você tá rangendo muito seus dentes e tal. Tem alguma coisa de errado, porque você não, às vezes não percebe, assim, que, eu tô sentindo dessa maneira por falta de sono.
Ou a minha, como é que você vai saber, tipo, que a minha postura, ela não é adequada por conta que eu não tenho a via aérea grande o suficiente para poder respirar. Então, meu corpo Uhum, acaba, tipo, tendo uma postura assim para frente para poder receber mais ar. Então, agora que eu tenho essa via aérea do jeito adequado, eu posso manter uma postura assim e uhum. não ter nenhum problema com dor de cabeça. Então, as coisas assim que são conectadas que você não tem conhecimento, mas vai pesquisando. Obviamente, o Google, assim, a internet, ela te leva a um caminho que você vai ter um pouco de conhecimento, mas aí o profissional mesmo que vai confirmar se é isso Com mesmo. Então, certeza. assim, é o seu próprio, o seu próprio, a sua própria iniciativa de pesquisar, mas também como profissional confirmando aquilo e te direcionando. Com certeza é mais para você entender o que está se passando, né? A busca por informação na internet, certo? Sim, Porque realmente é o profissional que vai identificar, que vai fazer uma avaliação, que vai fazer os exames, vai te passar os exames que você precisa para poder realmente dar um diagnóstico completo e ver o que pode fazer para ser resolvido. sim. E além da fisioterapia, o iloterme, a parte da enfermeira, teve algum outro profissional, psicólogo, nutrição, que te Hum. auxiliou em todo esse processo do pós-operatório? Eu não cheguei a ter um nutricionista para acompanhar e nem um psicólogo específico na área. Uhum. Só que, já que eu fiz um preparo muito completo para a cirurgia, eu até às vezes brinco assim com os meus pais. Eu não perdi peso durante a minha recuperação, eu cheguei a ganhar peso, que é uma coisa assim que você não Meu Deus, vê outras pessoas falando, é mas assim, é porque verdade. eu tinha pai e mãe ali fazendo comida, vitamina, sopa, então assim, eu tive uma nutrição muito completa, mas foi ali assim, a gente fez bastante pesquisa para isso, mas, assim, uma pessoa que não tem aquele apoio, assim, dos pais, ou tem um esposo ou uma esposa que trabalha, eu recomendo muito ter o nutricionista, até porque teve algumas semanas ali que a gente encomendou comida já preparada e a Uhum. gente falou, né, que eu fiz cirurgia, então ter alguém ali que faz as marmitinhas congeladas ajuda Olha que muito, legal. então talvez se você não tem esse apoio, assim, para ter alguém ali para cozinhar para você, você pode já preparar e fazer as marmitinhas congeladas e ir descongelando ali durante a recuperação. Nossa, que excelente. Eu não sabia dessa parte, Giovana. Que bacana. E Sim, realmente é fundamental que você tenha uma boa alimentação para que você consiga se recuperar de forma correta, né? Você não sim. pode sair comendo qualquer coisa Não. ali, né? E falando um pouco mais sobre isso, eu acho que as pessoas ficam muito assustadas com a recuperação. E assim, obviamente tem uns dias difíceis ali no começo e você vai pegando jeito, mas assim, se tudo tiver pelo menos um pouco planejado, é uma coisa assim muito assim, dá para passar esses dias com menos desconforto. Uhum, Então, assim, ter essas marmitinhas já congeladas, preparadas, ter a parte da higienização preparada também uhum, e enfim, essas coisas assim, e também seguindo os exercícios da fisioterapia, você vai ter um desempenho ali muito uhum. maior do que se você tentar, tipo, não aceitar, assim, que você vai passar por esse período, assim, de 30 dias, eu acho que o meu tempo total aqui foi 60 dias após a cirurgia, mas os primeiros 30 dias ali foi de comendo bastante sopa, vitamina, essas Uhum. coisas. Então, assim, teve um preparo para que essa fase de 30 dias pudessem ser uma fase mais fácil do que... Não tão difícil do que ela Entendi. parece ser. Entendi. Então, Olha, algo bacana que você falou aí, a questão do preparo, não deixar tudo para a última hora, para a última semana da cirurgia, né? Preparar essa parte de alimentação, falar com os profissionais que vão cuidar do seu pós-operatório para você sim, entender mais um pouco. Isso também foi fundamental, certo? foi. Coisa boa. E, Giovana, quais são os principais conselhos que você daria para as pessoas que às vezes estão com medo, já identificaram que precisam fazer essa cirurgia, mas às vezes tem medo, tá com receio, não vou fazer. Uhum. O que que você falaria para essas pessoas? Qual seria a sua mensagem? Quais seriam os seus conselhos? Então, eu acho que a comunicação ali entre você e o seu bucomaxilo e até o ortodontista é fundamental, porque assim, ele vai
mexer, assim, na sua face, vai ser uma coisa que vai impactar praticamente o resto da sua vida. Então, assim, não fica com medo de fazer perguntas, de questionar, posso fazer assim ou assim. Ele tá ali para te dar um caminho, assim, para te direcionar. Uhum. Então, essa parte da comunicação, tem muita gente que tem muita pergunta, assim, sobre a parte estética, porque realmente vai mudar a sua aparência. Então, tem gente que quer ter uma mandíbula mais definida, menos definida, não quer uma mudança tão drástica. Fala tudo isso com o seu bucomaxilo. É o seu rosto, é a sua vida. Então, assim, tem que ter um nível, assim, de conforto para você ir pra cirurgia, assim, bem tranquilo, sabe? E outra coisa, eu acho, assim, que a internet tem informações excelentes, assim, que me ajudou muito. Só que, no mesmo ponto, você tem que ter um pouco de cuidado, assim, para qual tipo de informação você está vendo. É, todos os pacientes têm experiências muito diferentes. Então, assim, por exemplo, o seu canal oferece muita informação dos profissionais em si e como é que é a parte técnica que funciona. Então, ter um conhecimento, assim, eu acho que é importante porque a cirurgia, como eu disse, tem a parte estética, que é o que você vê, mas os benefícios ali são muito além disso. Uhum. Então, comunicação com um profissional, ter uma base de informação da internet confiável e, ao mesmo tempo, entender, assim, que a sua cirurgia ela é única. Então, assim, o seu resultado, ele tem que favorecer o jeito que você é. Então, eu até comentei com você mais cedo, por exemplo, eu estava com essa ideia de que a cirurgia ortognática ia ter uma mandíbula mega definida, assim, harmonização facial total, assim. E eu tive uma harmonização facial muito boa, tipo, eu fiquei muito feliz com o resultado, mas foi algo, assim, que ela favorece o jeito que eu já era, né? Então, assim, eu não tenho naturalmente uma mandíbula muito definida e, então, minha cirurgia, eu não quis ter essa mudança drástica, ela Uhum. favoreceu o meu perfil. Então, assim, ter esse entendimento que você é única, tipo, a sua cirurgia, o resultado, eles vão ser únicos e respeitar isso traz muito conforto também. Excelente, Giovana. É muito bom. E dá para ver no seu sorriso, nos seus olhos, o quanto Sim. você ficou satisfeita com o resultado. E tem alguma coisa que você gostaria de ter se preparado melhor? Algo que, tipo assim, nossa, se eu tivesse feito isso, acho que poderia. Meu pós-operatório teria sido melhor. Algo que Hum, às vezes, não sei, algo que faltou no uhum. preparo da sua parte. Se eu tivesse feito isso, poderia ter sido melhor, ou no meu pós-operatório, ou no meu preparo. Existiu algo desse tipo? Eu acho que, para mim, foi mais o preparo para a cirurgia, né? Porque, como eu moro fora do Brasil, aquele preparo ele é muito mais complicado. Então, assim, para quem está nessa mesma situação, eu acho que a parte que fez mais falta, assim, na minha parte de preparação, foi ter o profissional lá nos Estados Unidos que Uhum, poderia ajudar essa preparação dos exames que eu precisava aqui no Brasil. sim. Então, assim, eu precisei de alguns exames lá nos Estados Unidos de imagens para mandar para o Dr. Luiz e Dr. Eduardo para ver como é que estava o desenvolvimento com os alinhadores e se eu realmente estava pronta para a cirurgia. Uhum, Então, assim, lá é um pouco mais difícil, porque a cirurgia ortognática ela não é tão comum como ela é aqui no Brasil. Então, uhum, assim, eu acho que como você tem que ter pesquisar quem vai ser seu bucomaxilo aqui, os profissionais aqui, tem que fazer o mesmo lá e achar alguém que entende essa parte, assim, de eu estou fazendo um preparo para uma cirurgia fora do país. Então, o pessoal acha um pouco estranho, assim, sabe? Você preparar para algo que não vai ser ali com uhum. eles. Mas eu tive um profissional que me ajudou bastante, mas teve algumas partes ali que foram um pouco complicadas. Então, se eu Entendi. pudesse voltar ao tempo e me organizar um pouco mais nessa parte, aconselharia, porque foi um pouco difícil. Mas, fora disso, eu acho que eu fui uma paciente, assim, muito organizada. Então, o processo ele foi um processo muito tranquilo, que eu até assim faria tudo novamente do mesmo jeito, porque o resultado foi excelente. Então eu acho muito assim que essa preparação, se você tem convênio ou não, fazer pesquisas sobre isso e como isso vai impactar a sua cirurgia aqui no Brasil e ter esses profissionais, assim, são várias pessoas ali, é uma equipe completa que você como paciente tem que buscar um pouco de conhecimento para que a cirurgia e a recuperação
possam ser bem tranquilas. Excelente. E para a gente já ir encaminhando aqui para o final, deixa uma mensagem aí para o Dr. Luiz. Deixo sim, Dr. Luiz tem um lugar, Dr. Luiz e Dr. Eduardo tem um lugar especial no meu Deixa coração. uma mensagem para eles. Mas olha, foi uma mudança assim de vida que eu até comentei com o Sivan, nunca vou esquecer essa data, dia 9 de maio de 2022 está marcado na memória para sempre. E assim, eu agradeço muito o carinho, a comunicação, a disposição de mandar mensagem pelo WhatsApp, mandava mensagem à noite, fazendo perguntas depois da cirurgia também, e tudo ali foi feito com muito carinho, muito amor, e os ingredientes necessários para quem faz parte dessa profissão. Então, agradeço de coração. Isso. Tá aí, doutor Luiz, ó, fazendo um merchan aqui para você, ó. Então é isso aí, Giovana, excelente. Tem alguma coisa que você queria acrescentar, que às vezes a gente não colocou aqui no roteiro? Algo que você queria comentar aí que tá na sua cabeça? Algo a mais? Olha, eu acho assim que, como eu disse, assim, essa cirurgia ortognática ela é muito individual. Então, assim, meu maior conselho mesmo é dedicar esse tempo para a preparação, dedicar em profissionais bons, né? Tem certas partes assim da vida que a gente tenta achar algo mais barato, né, guardar um pouquinho de dinheiro, mas quando vem algo tão grande assim na sua vida, tipo, não é o momento para fazer isso. Então eu acho assim que obviamente cada um pode fazer certas coisas financeiras que outras não podem, então não é só sobre isso, mas é assim, ter essa preparação completa, porque assim, o meu caso, ele foi um caso assim muito tranquilo, apesar de ter que vir para o Brasil, ter que fazer preparação fora. Então, assim, esse carinho que eu tive pelos profissionais, todos aí que já esteve no seu canal e que eu indico, assim, 100 mil vezes para qualquer pessoa que quer fazer cirurgia, é uma coisa, assim, tem que ter esse carinho. Então, é essa mensagem que eu deixo, tipo, a preparação, o cuidado para fazer pesquisa para algo que vai muito, assim, mudar a sua vida. Na sua vida. E é um sonho, né, Giovana? É um sonho Sim. que vai mudar completamente. A autoestima, o sorriso. Você ficou com um sorriso muito harmônico. Sim. Acho que no terceiro dia, se eu não me engano, terceiro ou quarto dia, acho que eu já te vi. Sim. Não sei se você lembra e falou, ó, Giovana, eu até brinquei, você não fez cirurgia não, Então, Giovana. esse negócio E do você preparo. tava muito bem, tava disposta já. Isso é muito bom. O planejamento, ele faz total diferença. Faz. E é isso aí, Giovana. Muito obrigado pela disposição, mais uma vez, pelo carinho, por expor aqui o relatório do seu procedimento, da cirurgia que você fez. Eu acredito, como sempre digo, e toda vez que gravo, a informação ela tem o poder de transformar e mudar a vida de muitas pessoas. Então, acredito que isso que foi falado aqui, muitas pessoas vão ouvir e vão ser encorajadas a realizar uma cirurgia ortognática e ter uma mudança de vida. Sim, eu espero que sim. O prazer foi todo meu, Sivan. Obrigada. É isso aí. Esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal, no nosso podcast. Responde aí, doutor. Compartilha aí com alguém. Às vezes você conhece alguém que vai fazer uma cirurgia ortognática e precisa ouvir o que foi dito aqui hoje. Compartilhe, segue aí, ativa o sininho e dá aquela moral para nós. Um abraço, até o próximo.